Meu querido irmão, minha querida irmã, é a palavra do Senhor chegando aí até você mais uma vez. E nessa solenidade do corpo e sangue de Cristo, nós queremos ficar com o Evangelho de Lucas, capítulo 9, nos seus versículos de 11b a 17. Naquele tempo, Jesus acolheu as multidões, falava-lhes sobre o reino de Deus e curava todos os que precisavam. A tarde vinha chegando. Os 12 apóstolos aproximaram-se de Jesus e disseram: Despede a multidão para que possa ir aos povoados e campos vizinhos procurar hospedagem e comida, pois estamos num lugar deserto. Mas Jesus disse: Dá-lhes vós mesmos de comer. Eles responderam: Só temos 5 pães e 2 peixes. A não ser que fôssemos comprar comida para toda essa gente. Estavam ali mais ou menos 5.000 homens. Mas Jesus disse aos discípulos: Mandai o povo sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram e todos se sentaram. Então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos para o céu, abençoou-os, partiu-os e os deu a seus discípulos para distribuí-los à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E ainda foram recolhidos 12 cestos dos pedaços que sobraram. Eu queria trazer para você essa palavrinha que o Evangelho diz que os discípulos então vão até Jesus. Os 12 apóstolos, na verdade, se aproximam de Jesus para dizer: despede a multidão para que possa ir aos povoados e campos vizinhos, procurar hospedagem e comida, pois estamos num lugar deserto. Ou seja, naquele lugar deserto só havia pedra, só havia poeira, só havia deserto. Ou seja, nada tinha para que aquele povo pudesse comer. Esse povo já tinha ouvido a palavra de Jesus. Esse povo já tinha ouvido, então, o anúncio da palavra, o anúncio do Evangelho, proclamado, anunciado, explicado pelo próprio Jesus, que é a própria palavra. Esse povo já havia sido acolhido e curado. Agora era o momento de alimentar esse povo no deserto, para que esse povo não desfalecesse no meio do caminho, para que esse povo pudesse continuar a sua caminhada, pudesse voltar para suas casas, pudesse caminhar alimentado da palavra e ao mesmo tempo alimentado de um pão que Jesus podia dar, e só ele poderia dar esse pão. É muito interessante que nessa solenidade do corpo e do sangue de Jesus, do corpo e do sangue de Cristo, a liturgia nos traga esse evangelho da multiplicação dos pães, porque a Eucaristia é conhecida como o alimento dos viajantes, é o alimento daqueles que viajam, e nós estamos viajando, nós somos estrangeiros, viajantes, peregrinos neste mundo em direção à terra prometida, ou seja, estamos como esse povo de Deus no deserto, num vale de lágrimas, num deserto, com situações que fogem do nosso controle, nos vendo muitas vezes sem forças no deserto e ao ponto de desfalecermos no meio do caminho. Então, o que Jesus... E olha que os próprios apóstolos que deveriam ter pensado: Senhor, como que nós vamos alimentar esse povo? Os próprios apóstolos são aqueles que disseram para Jesus: vamos despedir essa multidão porque estamos no deserto, que essa multidão se vire para procurar alimento e hospedagem, porque senão nós não temos condições de ficar aqui nesse deserto, não tem comida, não tem nada para esse povo aqui. E Jesus vai dizer: dá-lhes vós mesmos de comer. Esse alimento que Jesus quer dar é um alimento que vai além do pão. É claro, aqui no Evangelho, Jesus alimentou o povo, com o pão, fez um milagre da multiplicação, com 5 pães e 2 peixes, mais de 5.000 pessoas foram alimentadas. Mas não sei se você percebe o detalhe do Evangelho. Aqui Jesus alimentou esse povo com 5 pães e 2 peixes.
Se nós unirmos 5 e 2, a soma, nós sabemos muito bem que é 7. E o 7 é um número perfeito. Então, esses 5 pães e esses 2 peixes estão prefigurando, estão anunciando um alimento perfeito que seria dado aos homens. Jesus alimenta o seu povo com pão e com peixe. Só que unindo o pão e o peixe, Jesus anuncia a perfeição do alimento que ele quer dar aos homens, que é o seu corpo e o seu sangue, dado a nós na Eucaristia. É a presença real, total, plena de Jesus no véu, escondido no véu do sacramento, como alimento eterno para nós, como alimento de ressurreição. E é esse alimento que Jesus coloca nas mãos dos seus apóstolos para ser distribuído e nos alimentar, saciar a nossa fome e nos fazer caminhar deserto adentro. Esse deserto nos faz lembrar de Elias, daquele mesmo anjo que aparece para Elias quando ele está deitado debaixo daquele junípero, já desistindo da vida, desistindo do deserto, querendo morrer no deserto como seus pais, e na perseguição, sendo perseguido por Jezabel, o anjo toca em Elias e diz: levanta-te e come, porque tu tens um longo caminho a percorrer. E Elias vê um pão assado na pedra quente. Esse pão assado naquela pedra quente, Elias pôde se alimentar e caminhar deserto adentro até chegar no monte do Senhor. Aí está o que Jesus quer fazer para nós, conosco, nesta quinta-feira de Corpus Christi. Quer nos alimentar, não mais com pão assado na pedra quente, mas com pão assado no fogo da paixão que se deu na cruz. Nós não nos alimentamos mais de um pão assado na pedra quente, mas nos alimentamos do pão que se deu sobre o altar da cruz, o pão que se deu sobre o calor da paixão que se deu no alto da cruz. O meu e o seu pão foi assado na cruz, que ali é a oferta total de Jesus a nós. É esse pão que nós queremos comer, é desse pão que queremos ser alimentados para caminharmos deserto adentro, até chegarmos no monte de Deus, até chegarmos na presença de Deus, até adentrarmos na terra prometida que o Senhor preparou para nós, até subirmos ao monte da Sheriná de Deus, da glória de Deus, o monte alto, como diz a Sagrada Escritura, onde Deus será tudo em todos. No alto desse monte encontraremos aí a terra prometida. Então, nesta quinta-feira, além de nós nos alimentarmos com o corpo e o sangue de Cristo, além de nós sermos alimentados para caminharmos deserto adentro e não nos desfalecermos no meio do caminho, é o dia privilegiado para mostrarmos nas ruas por onde passarmos que nós temos um Deus que quis estar conosco e se fazer alimento para nós, que quis que ao recebermos o seu corpo e o seu sangue, fôssemos ressuscitando com ele e nos preparando para a vida eterna, além de recebermos no interior das nossas igrejas e no interior do nosso coração. Nesta quinta-feira nós queremos expressar a nossa fé na Eucaristia nas ruas onde os homens caminham, nas ruas onde os homens estão seguindo o deserto adentro, no deserto desse mundo, no deserto das nossas ruas e estradas. Nós queremos colocar os tapetes do nosso coração e dizer: Jesus, nós confiamos, nós acreditamos e professamos a nossa fé no teu corpo, no teu sangue, na tua alma, na tua divindade, presentes na Eucaristia, escondidos no véu do sacramento. Então, que nesta quinta-feira nós possamos nos alimentar deste pão da perfeição, o pão simbolizado nesse número 7, e que possamos proclamar a nossa fé na Eucaristia, em Jesus vivo na Eucaristia. Então, que graças e louvores sejam dados agora e a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, e que ao tocar dos sinos, diante do ostensório com Jesus que passa nas ruas, que seja o nosso coração tocando e vibrando em santidade e proclamando por onde nós passarmos que Jesus é vivo, ressuscitado, presente na Eucaristia. Que o Senhor lhe abençoe
Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo.